Quais são as perspectivas do movimento revolucionário para o próximo período? Essa é uma pergunta fundamental que nesse momento de aprofundamento da crise capitalista mundial, ela se coloca não somente para a esquerda, sino também se coloca para o movimento de massas no geral, porque implica em qual é a saída para a crise capitalista. A saída imperialista, que seria quem controla o mundo, essas 150 famílias, grandes famílias que controlam os grandes grupos de monopólios, 147 monopólios que controlam os 1.100 maiores, a partir dos quais controlam os 30.000 maiores, e dentro desse núcleo, que são 147, você tem 28 grupos financeiros que controlam basicamente o grosso do mundo. Elas somente podem ter como saída para a crise a guerra, a destruição de forças produtivas em massa, porque eles não estão conseguindo mais extrair lucros da produção. Eles são obrigados, por isso, a atacar em cheio os trabalhadores. E por esse motivo, eles estão, para ir para cima dos trabalhadores, tirar até a última gota de sangue, eles estão impulsionando a extrema-direita. Tanto nós vemos isso no mundo, porque se trata de uma política global, quanto no Brasil. Por exemplo, nós vimos o que aconteceu nas eleições alemãs, onde pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, os nazistas conseguiram entrar no Parlamento Federal Alemão, nas últimas eleições presidenciais, que aconteceram há poucos dias, com mais de 90 parlamentares. E se não fosse só isso, teve mais uma eleição regional na Alemanha, no domingo, dia 15 de outubro, onde nós temos um grande enfraquecimento do governo de Angela Merkel e do partido dela, a CDU, e da social-democracia, em um processo, no caso da social-democracia, que já vem desde a década de 70. E com isso nós temos que mais de 14 câmaras regionais já contam com a presença dos nazistas no parlamento. Mesma coisa nós vimos nas eleições na Áustria. Nós estamos vendo o fortalecimento da extrema-direita em todos os países no mundo. E no caso do Brasil, nós estamos vendo a passos largos o fortalecimento do golpismo militar, que é um ponto extremamente grave e que o imperialismo norte-americano tenta impulsionar como laboratório para toda a América Latina. Bom, essa questão do aprofundamento da crise econômica, porque o capitalismo não funciona mais, não consegue mais extrair lucros da produção, e que se reflete na crise política, volta novamente a colocar o problema do movimento operário. E a partir dele se vão surgir novos revolucionários do porte do Che Guevara, de Lenin, Trotsky e outros mais. E também isso leva à questão do papel do indivíduo na história. E aí o que nós deveríamos dizer é o seguinte: o indivíduo na história, ele tem um papel importante, o papel da personalidade muito importante. Por exemplo, o papel de Lenin na Revolução Russa foi fundamental. Se ele não tivesse orientado, por exemplo, nas teses de abril, que foram escritas em 1917, que era preciso ir além de apoiar o governo provisório e, além disso, era ir contra o governo provisório pela Revolução Operária, em uma tese que, teoricamente, o próprio Trotsky tinha colocado em pé em 1905, mas agora, de uma maneira prática, Lenin colocava em pé, pelo próprio decurso da história, da correlação e da luta entre as classes sociais e a luta entre as frações e classes sociais,
Agora, isso aí foi um fator determinante para o triunfo da Revolução de Outubro. Mas Lenin foi Lenin devido à própria velocidade com que os acontecimentos na Rússia acabaram se colocando. Principalmente porque os períodos de refluxo foram extremamente curtos e sempre deram lugar a grandíssimas crises, como a Revolução de 1905, as grandes greves operárias de 1912, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução de Fevereiro de 17, a Revolução de Outubro de 17, a Guerra Civil, etc. E a partir daqui, nós devemos fazer algumas reflexões em termos de método de análise, em termos de filosofia, etc. Marx, baseado no mais avançado no que a burguesia conseguiu legar, que foi a dialética de Hegel como método de análise e o materialismo, que colocava que as coisas existem independentemente de que a gente pense ou goste delas, e o método materialista dialético, que ao ser aplicado à sociedade seria materialismo histórico, eles nos mostram que o indivíduo ele é fruto do movimento social. O herói ele surge de uma situação social concreta, que é principalmente um ascenso do movimento de massas. Quando está tudo parado, não existe ascenso do movimento de massas, e por esse motivo também vai ser muito mais difícil que surjam heróis, surjam grandes revolucionários da têmpera, por exemplo, de um Che Guevara, de um Lenin, né? E você tem normalmente, conforme o próprio Marx colocou no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, um famoso texto escrito em 1952, que o que tendem a surgir nesse momento são medíocres. E esses medíocres acabam controlando as contradições sociais. Mas, nesse sentido, nós temos que avaliar a sociedade não em cima da aparência. A aparência, conforme o próprio Hegel tinha colocado, ela expressa um aspecto, uma das determinações da essência. Ela é parte da essência, mas de uma maneira limitada. E Marx disse que se a aparência e a essência coincidissem, não seria necessário a gente se preocupar com o conhecimento científico. Nesse sentido, o que importa para os marxistas, portanto, para quem analisa a política sob um ponto de vista científico, usando como método o materialismo dialético que reflete a própria sociedade, o desenvolvimento da sociedade, o que mais importa é avaliar, naquele momento, não a aparência, senão a correlação de forças, a luta entre as classes sociais e, muito principalmente, as transições entre o que existe e o que ainda não existe, mas está contido na semente, em forma de semente, naquilo que hoje existe, ou seja, as transições. É isso que nós precisamos avaliar. Por esse motivo, aquela avaliação de que o capitalismo é forte, de que a classe operária não existiria mais, etc., são avaliações impressionistas, somente de uma aparência. Em primeiro lugar, nada existe isolado. Tudo existe em cima de uma totalidade e, principalmente, todo fenômeno, toda coisa existe vinculada ao seu contrário, em uma luta que gera o movimento e gera o avanço. Então, essa ideia de que a classe operária não existe mais é ridícula. Ou seja, somente existiria a burguesia. Não existiria o seu polo oposto, que seriam os trabalhadores, a classe operária, que são os únicos, inclusive, que geram valor, geram lucro. As máquinas não geram lucro, porque elas são amortizadas. Quem conhece um pouquinho de contabilidade sabe isso. Por exemplo, no Brasil, a legislação obriga a que um computador seja amortizado em 5 anos. Então você não tem lucro nenhum por aí. A única coisa que gera lucro é justamente a classe operária.
E nesse sentido que nós temos que, em cima da luta entre os opostos, uma série de mudanças quantitativas, que obviamente não acontecem em linha reta, senão que acontecem como é uma luta, né? Acontece por idas e vindas, vai acumulando na panela de pressão pequenas mudanças que, em um certo momento, vão dar lugar a uma grande mudança, a uma mudança qualitativa, a uma revolução. E nesse momento o que nós temos é que o capital, ele não conseguiu colocar em pé uma política alternativa ao neoliberalismo, com o qual ele conseguiu conter a crise brutal mundial que se aprofundou a partir do colapso de 74 e que levou a uma escalada da inflação e do desemprego, principalmente no início da década de 80. Eles conseguiram controlar isso, conseguiram controlar o movimento operário, que na época era muito forte, inclusive no Brasil, atingindo o pico em 1985 no Brasil, com a greve dos mineiros de 84 na Inglaterra, que durou um ano, greve dos mineiros do carvão, em vários outros lugares, e que eles foram contidos com a entrada no mercado mundial de milhões de trabalhadores chineses que ganhavam $30 por mês, aos quais depois se somaram os trabalhadores da União Soviética e do bloco da Europa Oriental. Esses trabalhadores que ganhavam $30 por mês na China não existem mais. Eles ganham hoje, esses mesmos, ou que fazem um trabalho parecido, aproximadamente $400, gerando uma pressão inflacionária enorme. Por esse motivo por esse e outros motivos, é que o capital está vindo para cima dos trabalhadores porque não consegue mais extrair lucros da produção. Então, as contradições das leis do capitalismo, elas estão vindo às alturas. Todas as leis que Marx estudou no Capital, elas estão mais exacerbadas do que nunca. Contradição entre a burguesia e o proletariado, sem lugar a dúvidas. A luta de classes entre a classe operária e a burguesia, que esteve um pouco meio como acessório nos últimos 30 anos, e aparecendo em primeiro lugar a luta entre as frações de classes da própria burguesia, elas estão nesse momento se colocando no primeiro termo do cenário mundial, porque em cima desses ataques cada vez ficam mais duros, estão surgindo várias greves, embora que controladas ainda e de maneira isolada, mas que mostram um grande sintoma. Por exemplo, as greves e as manifestações na França, que aconteceram há algum tempo, pouco atrás, sobre a questão da reforma trabalhista, é um sintoma. Num país de primeira ordem, na quinta potência mundial, tem greves nacionais gigantescas. E esse governo agora, de Macron, não consegue aprovar a reforma trabalhista no parlamento, apesar de ter maioria. Ele vai aprovar isso por decreto, para evitar uma hecatombe social novamente. E para o próximo período, o ponto mais importante, o que se espera é um novo colapso capitalista mundial de enormes proporções, muito maiores que todos os colapsos capitalistas anteriores, inclusive o de 2008, no qual o Brasil saiu de mais ou menos uma maneira incólume, mas a partir do fracasso das políticas de contenção em cima de muito crédito público, agora está na linha de frente da crise capitalista mundial, inclusive com nossos vizinhos argentinos, onde a situação também é calamitosa. Então, para o próximo período, o que deve ser esperado é uma grande crise mundial que, inevitavelmente, vai trazer a retomada do movimento operário mundial, a partir do qual, inevitavelmente, a classe operária irá retomar os seus órgãos de classe, entendendo como órgãos de classe os seus sindicatos. É inevitável que, num período de ascenso, essa burocracia sindical que se apropriou
dos sindicatos em benefício próprio seja totalmente ultrapassada, de uma maneira parecida como aconteceu no Brasil na década de 80 e em outros países também. Os pelegos da ditadura militar, por exemplo, na década de 80 foram totalmente ultrapassados e surgiu uma nova burocracia a partir principalmente da articulação do PT em 1987, que depois acabou se vinculando por completo ao Estado burguês e à patronal. E principalmente estará sendo colocado para o próximo período o surgimento dos partidos operários revolucionários, porque inevitavelmente o proletariado ele verá a necessidade de ter o seu próprio partido para lutar pelo poder político, como já aconteceu em outras épocas. Obviamente, no cenário político, a classe operária não atua sozinha. A burguesia hiperdecadente, ela tenta colocar em pé a contra-revolução para esmagar a revolução. É uma luta, mas deve ser levado em conta também que a base econômica dessa luta fica cada vez mais desfavorável para a burguesia. E sobre esse cenário econômico, social e político, nós teremos que no próximo período surgirão novos heróis operários, novos revolucionários como dirigentes da Revolução Operária Mundial, porque o ser social, ou seja, a base material, determina a consciência social, a superestrutura, inclusive. O Partido Operário Revolucionário, ele não é um fenômeno social que surge da cartola, da manga de alguém, da inteligência de alguém. Ele surge como um processo social que amadurece a partir do celeiro da crise econômica e da evolução da luta de classes para o próximo período. O papel dos revolucionários nesse momento é, primeiro, manter a cabeça tranquila, avaliar a situação política, elaborar a política para um movimento de massas por meio de palavras de ordem que devem ser explicadas a partir da propaganda, a partir de uma imprensa revolucionária. E esses revolucionários devem se preparar para atuar no movimento de ascenso da classe operária, que inevitavelmente acontecerá em escala mundial no próximo período.